Bom, vamos lá, parte 2. Então a gente volta lá para o dashboard, certo? Alguns detalhes da tela também que são importantes de mencionar, ó. Se quiser alterar a senha, tá? Isso aqui é importante falar. A política de privacidade, tá? É uma página com todos os detalhes com relação aos dados, tá? Isso tem que ter o canal, um e-mail, né? De repente, onde, né, oficialmente, né, formalmente, se pode fazer solicitações, né, sobre o programa. Tem que ter, né? Tem que ter. Né, todo mundo pode, né, mandar tranquilamente mensagem, né, qualquer momento, mas oficialmente, né, formalmente, para efeitos de fiscalização, tem que ter um canal oficial por e-mail ou página institucional, né? Contato do WhatsApp não vale, então tem que fazer isso. Então vamos lá. Aqui, ó, um outro elemento antes de dar continuidade aqui, é, aqui, ó, tem um resumo, tá? Sobre o que que é relevante, sobre o que é importante. Então, assim, eu tentei colocar de uma maneira que, assim, ó, por exemplo, se você clicar no nome do paciente, tá? Ele vai trazer alguns dados sobre o paciente e vai carregar as medicações recentemente prescritas. Então, assim, ó, se isso aqui foi prescrito há uma semana, tá? Essa medicação aqui tem uma semana que ela foi prescrita, né? É, então, assim, são coisas que né, vai fazer parte da rotina ali, vai fazer parte do resumo, né, do prontuário. E aí você pode clicar aqui, né, saindo da visão rápida, você pode também ir para o prontuário completo. É a mesma coisa que aquele. É a mesma coisa que você vir aqui, né, em prontuário, é a mesma coisa, tá? Só são, assim, acessos diferentes, caminhos diferentes para não ficar engessando, né? Ah, você tem que apertar esse botão, aquele botão, aquele... Não, pô, eu tentei, assim, colocar o máximo de funções que fossem úteis, né? Para chegar no mesmo destino, tá? Então, assim, a gente clica no nome do paciente, você tem acesso a alguns dados aqui, tá? E se quiser ver o prontuário, só carrega, né? Só clicar aqui, ele vai para o prontuário completo também, tá? Da mesma maneira, plano de cuidados. Clicou em plano de cuidados, eu tenho que fazer, né, a prescrição de enfermagem desse paciente. Se você clicar no plano de cuidados, tá? Ali, dashboard, plano de cuidados, ele vai te levar para a prescrição de enfermagem. É a mesma tela? Exatamente a mesma tela, rigorosamente a mesma tela. Você só pegou um caminho diferente, tá? Só isso. Tentei fazer um mapeamento parecido com um jogo mesmo. Tem alguns jogos que são assim, né? Você acessa lá o menu, né? A partir de vários pontos, né? Você não fica muito engessado a, o uso, né? Do programa, né? Não fica tão engessado. Da mesma forma que, ó, aqui está no prontuário, né? Se você vem aqui em prescrição de enfermagem, tá? Ele vai carregar a tela. Eu quero Depende, eu tô aqui no menu suspenso, processo de enfermagem, mesma coisa. Então, assim, vários botões ali, né, te levam para todos para o mesmo rumo, tá certo? Medicação, por exemplo, ó, medicação. Tem medicação para checar. Então, o que que a gente faz? A gente vai lá, né, em carregar as medicações. Aqui é que eu. Bom, o paciente teste, né? Então, ela tá até bom mostrar, né? Porque, ó, tem reaprazamento, né? Reaprazamento individual, tá indicado, tá sinalizado que tá atrasado aqui, um atraso gigantesco, né? Tá desde o dia primeiro, sem tomar nada, né? Esse paciente. Então, assim, são as medicações de uso contínuo, né? Que estão aqui estão indicadas, né? Estão sinalizadas como atrasadas, certo? Esse card aqui, por exemplo, ele aumentou um pouco o tamanho, né? Acabou ficando um pouco maior o tamanho, mas dá para reduzir, tá? Dá para ficar reduzido também, tá? É, mas assim, só para poder ver, tá? Só para vocês poderem ver como que funciona a parte de checar a medicação. Essa aqui é a mesma tela para o técnico, tá? Então assim, ó, uso contínuo, tá? Para não misturar, uso eventual e se necessário, certo? Então assim, medicação de uso eventual, medicação de, né, se necessário,
e as medicações que foram administradas, tá? Tipo como se fosse um extrato, né, do que já foi administrado, tá? Tanto que é meio acinzentado aqui, já sinalizando, né, já indicando que não tem como editar, não tem como interagir com a tela, você só visualiza, tá? Esse administrados aqui é o que sai impresso, tá? Que vai sair impresso lá no prontuário. Falando nisso, vamos ver aqui, com relação, por exemplo, tá? A parte de prescrições, tá? Então, assim, ó, tem que checar medicações, o histórico de alterações. Então, assim, histórico de alterações é o quê? Né? A gente vai ter as inclusões de medicação. Então, assim, ó, aqui só para poder tentar deixar claro, ó, esse aqui, ó, é o total, por exemplo, de dias que esse paciente está fazendo uso de fluoxetina, total de dias que está fazendo uso de sertralina. Essa tela de histórico de alterações, ela é muito mais para planejamento, tá? É muito mais para você poder ter uma percepção de como se organizar, tá? Com relação ao comportamento, né, a como que está respondendo a determinado medicamento. Então, assim, faz, né, por exemplo, aqui, nossa, cefalexina aqui estourou o prazo, né, 25 dias, né, isso aqui tá furada, tá? Pode ignorar, tá, gente? Então, assim, ó, fluoxetina, faz um mês que esse paciente está com fluoxetina, 25 dias de sertralina, 25 dias de cetoprofeno, né? Nenhuma medicação foi removida, nenhuma medicação foi suspensa, tá? E aqui, ó, a gente tem, então, assim, ó, aqui é um resumo atual, né, o status atual. Então, hoje esse paciente tem esse período de uso, e aqui nessa tela aqui para rolagem, tá? É uma rolagem curta, mas quando você pega um período longo, né? Você vai ter, ó, primeira medicação que foi adicionada. O medicamento ele entra, ele fica verdinho aqui nessa tela, ele vai, quer dizer que ele está sendo adicionado. Quando ele está em vermelho, quando ele aparece em vermelho, ele foi removido, tá? As mantidas, elas ficam nesse tom azul, meio acinzentado, meio azul, tá? Então, assim, ó, fluoxetina. Aí foi reavaliado, manteve fluoxetina, tá? Dia 10/7, reavaliação, fluoxetina e foram inseridos esses medicamentos, tá? Depois, mais uma vez, dia 14/7, esse paciente foi reavaliado, tá? E mantidas as medicações, tá? Então, isso poder ter uma noção, tá? O gráfico de Gantt, tá? É para fazer isso de uma forma visual. Então, a essa faixa de tempo, o paciente esteve com a fluoxetina, tá? Até aqui, tá? Ele está usando todos. Não dá para perceber tão nitidamente aqui, mas ele tem essa observação, tá? De período de tempo. Então, assim, ó, ele traz essa percepção de período de tempo, ele altera a, o tamanho da barra aqui também quando você aumenta a dose, você reduz a dose, tá? Tem essas alterações. Então aqui é um campo visual, um gráfico, né, já para trazer para o lado visual do planejamento, ou se preferir nos cartões, tá? Esse aqui é para poder avaliar o período de uso, como que está sendo utilizada essa medicação, tá? E aí a checagem da medicação, tá? É a mesma tela lá da tela inicial, tá? É a mesmíssima tela, tá certo? A última coisa antes da gente finalizar isso daqui, sobre prescrições, imprimir o mapa, tá? Então, ó, imprimir o mapa, ele vai carregar a opção como se fosse um mapa de internação, tá? Deixa eu só cancelar isso aqui. Ele vai carregar o mapa como se fosse de internação, tá? Então, ó, você vai ter a medicação, controle especial, comprimido. Só ver se corrigiu aqui. Corrigiu, porque tava dando conflito aqui entre o EV e aqui estava trazendo comprimido. O horário que foi aprazado, observações se necessárias e espaço para poder checar, assinar o prontuário, tá? Identificação do paciente, nome, número do prontuário, leito, certo? E a data da impressão, tá? A data que esse impresso foi realizado. Aqui traz os detalhes de quem imprimiu e a hora que foi impresso, tá certo? Bom, fechar isso daqui por enquanto da medicação, e aí a gente já continua com os outros.